E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos uma presença especial. Júnior, como que você se apresenta? E aí, eu sou Júnior Kioski, sou artista de circo, né? Artista de cência e professor de circo também. Seguinte, Júnior, para começar, qual a primeira vez que você viu um circo? Você tem essa memória? Um circo montado com um show lá dentro. É. Circo mesmo. Cara, deixa eu ver aqui. Cara, tem muito tempo. Porque eu nunca, quando eu fui criança, eu nunca fui ligado a circo. Nunca fui ligado a circo. Mas lá para vamos botar uns 14 anos, 13 para 14 anos assim, eu lembro de ter entrado num show de circo para ver um circo, né? Uhum. Foi o circo do Raimundo Orfei, muito antigo até. Não tá nem rodando mais hoje em dia com facilidade. O show deles era baseado em animais, né? Então, depois da proibição, muita coisa parou de rodar e tal. Mas foi lá quando eu tinha lá os meus 13 para 14, por aí, vamos botar assim. E você lembra o que te impressionou? Você lembra o que te impressionou? Então, aquela estrutura toda montada. E eu cismei que a lira, que é um aro, né? As pessoas fazem acrobacias no aro que fica pendurado. Eu cismei que alguém ia saltar lá por dentro. Eu ia ver alguma coisa espantosa que eu nunca tinha visto na vida. Mas, na verdade, qualquer coisa que me mostrasse naquela hora ali ia ser espantosa, né? Eu nunca tinha entrado no circo. Então, eu super gostei da modalidade e tal. E não foi nem naquele momento ali que eu queria fazer circo, não. Na verdade, eu não sabia nem que dava para aprender circo fora do que era ensinado antigamente. Você só admirava, aí, então? Claro, mas eu era fã de circo. Minha família é ligada à arte, mas não diretamente ao circo. Aí eu e o meu irmão que nós fomos pro caminho do circo, né? Mas você falou de sua família que é ligada às artes. Sua família vem de que parte da arte? Então, o meu pai é secretário teatral, mexe com documentação de teatro, de alvará, de registro de sindicato dos artistas, essas coisas. E minha mãe é imortal da Academia Brasileira de Letras e editora de livros, trabalha para editoras de livros e tal. Então, mas sempre caiu para produção. Então, o meu pai e minha mãe eram envolvidos com teatro, literatura e produção teatral, né? Eu e meu irmão, a gente já estava inserido na arte, assim, vamos dizer assim, desde bem novo. Então, a gente sempre se interessou por arte. Mas eu gostava da parte mais expressão corporal, dessa arte cênicas assim. Daí uma coisa foi levando a outra e uma série de fatores aconteceram que me apresentaram um lugar que dava para aprender isso tudo profissionalmente. Isso. E em que momento você falou assim, vou entrar no circo para fazer uma aula, para ser profissional? Você lembra qual foi o momento da sua vida? Não lembro, claro, como se fosse ontem. Assim, foi não digo nem divisor de águas, porque na verdade para dividir água tem que ter água, né? Então, assim, foi o início do trabalho todo. Eu estava fazendo uma ação até para uma empresa de marketing no Rio, que eu sou de São Gonçalo, né? Rio de Janeiro. Então, a gente trabalhava muito nesse reduto, era São Gonçalo, Niterói, Rio, centro do Rio, Rio todo ali, e região serrana do Rio. A gente foi fazer um evento num mini shopping na Tijuca, chamado Shopping 45 lá. O nome era Shopping 45. Daí a gente foi fazer uma ação para uma empresa de marketing. Marketing contratava muita gente naquela época. Daí a gente foi fazer bichinho de bola, era teatro, era peça de teatro, esse tipo de coisa. E aí o rapaz do microfone estava anunciando toda hora que ia ter uma apresentação logo depois da nossa, de uma dupla da Escola Nacional de Circo. Aí eu, puta, como assim? Vamos lá, Escola Nacional de Circo. O negócio ficou sério, né? Aí acabou meu trabalho, eu fui lá, eu procurei os caras, tinham dois caras. Um era palhaço e o outro tinha um monociclista lá. Aí antes do show, troquei uma ideia com os caras e tal, e aí tudo bem, eu sempre fui de conversar com as pessoas e tal, sempre foi relações públicas do negócio. Fui lá, troquei uma ideia com os caras, rapaz, fiquei para ver o show, bem bacana, vai ser um showzinho pequeno, besteirinha e tal. E depois a gente troca uma ideia. Aí, resultado, palhaço na Escola Nacional de Circo não é igual o palhaço recreador. O palhaço, na verdade, ele tem que dominar a mídia completa do circo, né?
Acrobacia, malabares, monociclo, tem que fazer um aéreo pendurado em alguma coisa, isso tudo fazendo graça. Esse é o palhaço de verdade, é o clown, né? É o palhaço de verdade. Até eu vi o show, fiquei maravilhado. E aí, bola para frente. Troquei uma ideia com os caras que estavam no final do show, eles disseram o seguinte, aqui, você quer ir lá na nossa formatura, cara? Eles formavam naquele ano. Quer ir lá na nossa formatura? Isso foi em novembro. Aí eu, pô, formatura? Não sei, pode ser. Vai ter o que lá? Aí os caras falaram mais ou menos, não entendi nada. Aí qual o dia da formatura? Aí os caras, 15 de dezembro. Sabe o que é 15 de dezembro? Vocês sabem o que é 15 de dezembro? Não. Não, é meu aniversário. Velho, meu aniversário, troquei ideia com meus pais, partimos para lá, vimos lá, desenrolamos tudo. A escola de circo estava há 4 anos sem admitir gente. Estava passando por problemas na Funarte, tal, que é federal, né? Aí estava passando por problemas na Funarte. Naquele ano seguinte, ia admitir 20 vagas. E aí foi onde eu comecei a... Não, vamos encabeçar isso aí, vamos fazer tudo aí, que o negócio é sério mesmo. E aí a bolsa da Funarte, são 4 anos com especialização, e na minha época, lá no meio da minha época, era 3º grau, depois virou curso técnico, depois por conta do ENAD e tal. A gente fazia ENAD, caramba. E você saía com registro de artes cênicas, né? Aí o negócio ficou sério, não parei mais. Foi bem, contei a história bem. É isso, mas você lembra em que, não sei se é função que chama? Como? No circo? É. Então, lá de onde eu vim, na verdade, lá na Escola Nacional, eles colocam você para fazer tudo, né? Você tem que ser o tal do all-rounder, você tem que fazer tudo, jogar nas 4 linhas. Mas eu sempre tive facilidade em agilidade, eu sempre fui fraquinho, na verdade, fraquinho de força, sabe? Aí sempre caí para acrobacia de solo. Lá dentro que a gente vai desenvolvendo força e tal, tamanho, agilidade, mas eu sempre quis aprender a parte de acrobacia de solo, até porque expressão corporal, dança contemporânea, esse tipo de coisa, é tudo solo. Então, tanto que minha especialização lá foi em acrobacias. Você faz os 4 anos, aí no 5º ano você faz um ano inteiro só da sua especialização. Você vai se especializar em trapézio. Você vai fazer todos os trapézios que tem para ser feito. O meu foi acrobacias. Aí eu peguei esse último ano lá para me especializar no que eu realmente queria, né? Que é acrobacia de solo. Aí entra cama elástica, báscula. Sabe o que é báscula? É uma gangorra, assim, que 2 pessoas pulam numa ponta e jogam a outra na outra ponta. Sim. É uma báscula, ou teeterboard, né? Tem um monte de nome agora. Mas minha especialização, minha figura lá, é de acrobata de solo. E quando que você vem... Isso no Rio de Janeiro ainda, né? Sim. Quando que você vem para o Espírito Santo e decidido a continuar no circo? Como é que foi esse processo? Então, nesse meio tempo lá da Escola Nacional de Circo, eles colocam a gente para fazer estágio nas mais diversas situações, né? Desde fora do Brasil até dentro do Brasil, desde circo grande até circo chulezinho, de um mastro pequenininho, para você aprender a montar a lona e tal. Mas eles colocam a gente também em alguns trabalhos. Daí, eu já estava para finalizar já. Daí, lá em 2006. Lá em 2006, daí disseram assim, tem um trabalho lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo. Aí eu, Espírito Santo? Puta, Espírito Santo, velho. Aí eu não sabia nem para onde é que ficava o Espírito Santo. Aí os caras falaram assim, tem alguma coisa entre o Rio e a Bahia, que é o Espírito Santo. Aí eu, caraca, mas vamos lá, não, vamos pegar o trabalho não sei o quê, porque, né, não conheço e tal, que a gente, quando a gente é do Rio e tal, trabalha lá Rio e São Paulo, a gente fica Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e vai para fora do Brasil. Aqui, essa área daqui não é nada explorada. Ok. Daí eu cheguei de uma viagem, em 2006 mesmo. Cheguei de uma viagem que foi eu e meu irmão trabalhar na Arábia Saudita. A gente trabalhou em Jeddah. Aí, quando a gente chegou no Rio, a gente foi para nossa casa lá em São Gonçalo. Eu e meu pai, a gente saiu para pegar o dinheiro de aposentadoria dele no banco. Quando a gente chegou em casa, a gente estava recepcionado por 2 bandidos. Aí enquadraram a gente na frente de casa, deram uma coronhada no meu pai, aí sangrou e tal, aquela violência toda do Rio, que está bem refinada, né? Bem aguçada hoje em dia, não é de hoje. Aí a gente já estava meio que de saco cheio dessa situação de não saber se vai voltar para casa.
Uhum. Aí a gente se reuniu e falou assim, rapaz, até que aquela proposta lá no Espírito Santo não é tão ruim, não. Tá cabendo agora, Vamos né? fazer o seguinte, vamos passar a virada de ano lá. Aí a gente veio, aí o trabalho era em Vila Velha. Aí a gente resolveu aceitar o trabalho e viemos para Vila Velha. Aí disseram o seguinte, ó, o nome da cidade lá é Vila Velha e vocês vão trabalhar numa tenda cultural. Pô, Vila Velha, mano, até o nome é ruim. Pô, até o nome é ruim, Se mano. fosse uma nova na velha. Pô, mano, se fosse, né, um bagulho novo, né? Aí tem um amigo nosso, um amigo até, um primo da minha esposa, que é tradicional de circo, que tinha comentado de Vila Velha e tal. Aí eu, pô, Vila Velha, mano, nada a ver, lá não deve ter nem praia. Eu não sabia nem que ela tinha praia. Aí disseram assim, tem um caminho que você vai pegar na BR-101, você vai entrar na Rodovia do Sol. Aí eu, Rodovia do Sol? Você é sacanagem comigo. Não, você tá de brincadeira. O nome da BR é Rodovia do Sol. Tá bom, vamos lá, né? Levamos 50 milhões de anos para chegar aqui. Parecia longe pra caramba. Viemos de carro. E aí pegamos trabalho e a gente chegou aqui no Espírito Santo. A gente olhou para um lado, olhou para o outro. Eu e meu irmão. Olhando para um lado, olhando para o outro, não tinha ninguém fazendo acrobacia de solo, saltando no chão, não tinha ninguém. E era o que a gente fazia. A gente chegou fazendo número de malabares com acrobacia de solo, bem bacana até. Daí o diretor artístico lá falou, ó, os irmãos quiosques aí vão fazer acrobacia de solo e tal, e insere ele na equipe aí, no show aí, que os caras vieram do Rio agora, vai ser um negócio diferente pra gente. Aí a gente se amarrou, né? Chegando aqui, já fomos convidados para seguir o circo, né? Que essa empresa que contratou a gente, para 3 cidades no interior do Espírito Santo. Acho que eu nem me lembro agora o nome da cidade, que era Montanha, um negócio desse. Lá para perto, lá de cima. Lá. Daí fomos. E aí pegamos lá 3 cidades, trabalhamos, o pessoal tratou a gente super bem. Tá? E aí foi nesse meado de 2006 para 2007 que a gente veio para o Espírito Santo. E aí você já começou a dar aula a partir daí? Ou foi mais tarde? Então, minha história com aula de circo começou no Rio. Lá na Escola Nacional de Circo, eles já fazem essa distinção entre quem vai ser só showman, quem tem jeito para ensinar. Então, eu já estava metido já, durante a Escola Nacional de Circo, fazendo faculdade de Educação Física. E eu cismei que eu ia ser licenciado. Mas depois o bacharel tomou conta e aí eu comecei a ter a documentação. O negócio de dar aula só em escola é complicado no Rio, né? Aí começou no Rio. Aí eu comecei dando aula na tenda cultural que tinha também em Jardim Catarina, que era lá no município que eu morava. Daí pegamos uns trabalhos ali ensaiar a comissão de frente junto com o pessoal da Viradouro, que o circo trabalha muito com carnaval, né? Uhum. Muito, principalmente no Rio. A gente é contratado muito no carnaval no Rio. Aqui agora também está rolando isso, mas aqui chega um pouquinho mais atrasado as informações. Né? Uhum. Aí eu comecei dando aula, peguei o Afro Reggae lá no Rio também para dar aula e descemos e a gente não parou mais. Aí a gente já estava dando aula em academia no Rio, nas Bodytech do Rio, na Barra da Tijuca, no Projeto Social, na Cidade de Deus, em São Gonçalo, e estagiando com educação física também voltado para circo. Você tanto não tinha tempo livre, né? Ai, ninguém me via na rua, mano. Era difícil até fazer merda. Porque, porra, não tinha. E às vezes a Escola Nacional de Circo, durante o período lá, eles colocavam a gente para estagiar, comentei até fora do Brasil. Então, eles metiam a gente no voo da FAB e levavam a gente para o, sei lá, Cirque du Soleil, para o Moulin Rouge. Então, assim, levavam, mas traziam. Então, a Funarte, ela cuida muito bem da gente, na verdade. Hoje em dia, eu já não sei muito, porque eu já saí de lá em 2006, né? Agora, eu não sei muito bem como é que está a realidade lá, até com mudança de governo e tal. Parece que a Escola Nacional de Circo teve umas facadas aí, depois que mudou o governo. Mas eu não estou envolvido nessa pegada aí, então não vou nem entrar nesse mérito, não. Mas aí eu comecei dando aula no Rio, até mesmo já cursando, eu já estagiava, já dando aula. A Escola de Circo botava a gente para dar oficina no interior do Brasil. A gente conheceu muito município, cidade, Maceió, próprio São Paulo mesmo, Centrão, Bahia. Daí, aqui no Espírito Santo, a gente viu também que não tinha, quando a gente veio fazer o show, não tinha demanda de circo. Mas, na verdade, não tinha demanda de circo porque não tinha ninguém dando aula de circo. E o pessoal que dava aula de circo aqui dava oficina. Tipo, dava uma aula aí e ia embora.
Aí dava uma aula e... Para cumprir as cargas horárias, né? Às vezes, né? Cara, mais ou menos por aí. Ou então, o oficineiro que vinha de outro estado dava uma aula evento e não voltava mais. A gente ouve muito relato assim aqui do Espírito Santo. Até o pessoal ali da FAFI, ali, eles queriam muito ter aula de circo e tal ali, mas não tem mão de obra, na verdade, para dar aula. Até porque gente de circo ganha dinheiro onde? No circo. No circo. Então, não é jogo para a gente de circo ficar dando aula. Só que, se o cara já tem aquele id de professor, de dar aula e tal, e ainda tem o lance do artista, de trabalhar, por exemplo, hoje eu tenho 2 contratos, uma turnê e o circo na praia para dar aula. Isso tudo dá para dar conta. Assim, não é tranquilo, mas dá para dar conta. A gente tem um ditado no circo que é o seguinte: quem quer, arruma meios. Quem não quer, arruma desculpa. Então, assim, cara, estou desempregado e tal. Pô, mas tem um cara te oferecendo trabalho aqui agora, cara. Nem que seja para dar aula. Então, assim, desde sempre eu dei aula de circo. Tanto que o meu TCC, primeiro, na verdade, foi circo como prática de atividade física, na educação física. Pegando essa parte do Espírito Santo, que você chegou com seu irmão, não tinha solo e tal, você consegue relatar, né, uma transição, como que foi esse momento que vocês chegaram, que, digamos, não tinha demanda, e como é que tá agora? Você consegue traçar um paralelo e tal, fazer antes e depois, como é que tá agora, se tem mais interesse, que público que tem interesse, né? Se é o pessoal da universidade, se é o pessoal mais hippie, como que você vê assim antes e depois? Então, o circo é um negócio muito engraçado até, interessante, na verdade, engraçado, porque no Rio tinha uma época que quem fazia circo era marginalizado. Daí começou a ter peça de teatro e a professora da gente lá na Escola Nacional de Circo foi a Débora Coker, quando ela ainda não era a Débora Coker. Então, assim, ela levou a dança contemporânea para dentro do circo, para a gente, até para a FUNAST, né? Contratar e tal, aí já deu uma elitizadinha aí. Já não é 100% vagabundo, já não é 100% largado. E o pessoal da Globo, em si, começou a fazer circo como prática de atividade física, porque fora do Brasil, como Las Vegas da vida, ou então como Nova York da vida, tem academias de circo como prática. Por exemplo, o nosso público-alvo aqui no Circo na Praia hoje, aqui onde a gente dá aula, é o pessoal que não gosta de academia e não gosta de esporte coletivo. É o pessoal que cairia para o yoga, mas não tem paciência de ficar ali no chanté, ali meditando e tal. Né? Não tem aquela paciência ali. Então, assim, é o pessoal tanto quanto hardcore, mas também é um pessoal que quer aprender uma coisa diferente, quer desenvolver. Então, assim, desde que a gente chegou aqui, a gente vem reparando que o público aqui no Espírito Santo é diferente do público do Rio. Posso até estar falando besteira agora, mas o pessoal do Espírito Santo, se fosse para o pessoal do Rio, ia se envolver com o pessoal mais marginalizado assim, sem saber por quê. O cara do circo não tem cara, o cara do circo não tem cor, não tem... A gente estava até brincando outro dia que o cara do circo não tem nem gênero. Por quê? Pode ser qualquer um, mas é difícil você adivinhar. Por quê? A gente costuma dizer que o circo ele atende uma demanda do ser humano de trabalhar a força, a agilidade, se sentir bem, meio que empoderado e tal, mas também de rir ao mesmo tempo. Quando a gente chegou no Espírito Santo, não tinha essa demanda. Aí a gente veio, começou a dar aula e tal. O projeto social foi primeiro, no Cajum, da Prefeitura de Vitória. Uhum. Aí a gente deu aula para o pessoal bem pobre, bem da classe social bem baixa e tal. Aí estamos dando aula e tal. Os meninos ficaram muito, muito bons. E alguns até seguiram com o circo. Casaram, arrumaram emprego, bancaram a casa com dinheiro de circo e tal. Então, melhoraram de vida até com o lance do circo mesmo. Aí a gente recebeu o convite de uma rede de academia. Olha que louco. Uma rede de academia para dar aula dentro da academia. Aí a gente, caraca, dar aula dentro da academia. Para mim, eu já trabalhei na Bodytech do Rio, né? O pessoal do Bodytech do Rio é o pessoal que anda de Land Rover. Uhum.
É o pessoal que anda de Camaro e para o Camaro ali em fila dupla e não tá nem aí. Aí a gente, caraca, rede de academia no Espírito Santo, isso não vai colar, mano. Capixaba é muito diferente. Não vai colar. Não é nem simpático, né? Não fala oi. Aí, porra! Fala não, velho. Fala não. Aí a gente foi lá e conversou com os donos da academia. Sabe por que que colou? Por que que deu certo? Os donos da academia não são capixaba. Compraram a ideia assim, ó. Os donos da academia são ainda, né? Os caras não morreram. São de Belo Horizonte. E em BH tem um dos principais encontros de circo da Latinoamérica. Então, o circo em Belo Horizonte está difundido, ó, há um tempão. E aí botou para dar aula de circo é o quê? Foram 2 dias, 2 horários na semana só. E aí, quando deu a propaganda, a turma, puf, explodiu. A gente tinha uma meta de 12 alunos. A gente atendia 22, numa sala de coletiva de academia. Uhum. Vou nem falar o nome aí da academia aí, porque o pessoal que vai ver isso aí já vai lembrar já. Aí deu puf, explodiu a academia, que é uma academia famosa aí. Aí deu boom na academia. Daí eles perceberam que se tirasse o circo do plano do pessoal dos maromba, eles podiam tirar um caixa 2. Por quê? O cara do circo entrava na academia e era o cara que perguntava onde era o banheiro, porque o cara não frequentava a academia. Uhum. O cara frequentava a aula de circo. E aí colocaram a gente para 3 vezes na semana. E aí começaram a reparar que 80% dos alunos da academia tinham dinheiro, frequentavam pouco tempo a academia, ou seja, abria espaço para outras pessoas fazerem atividade física, pouco, pagava legal e era um caixa sem contrato, não tinha adesão, não tinha nada. Você pagava mensalidade. Se você quisesse pagar o clube da parada, ok. Se não, você podia fazer aula. Aí botaram mais um dia. 3 dias já. A gente deu aula nessa academia por 6 anos. E a gente fechou quando a gente parou de dar aula na academia, a gente estava dando aula lá 5 aulas por semana, atendendo 22 alunos a cada aula. Isso tinha aula lá 3h30 da tarde. Já viu alguma academia 3h30 da tarde com gente? Velho, Lotando, né? não tem. E aí era o pessoal que chegava chutando chinelo, era o pessoal que chegava mais com dredão, era o pessoal também das tchutchuquinhas que chegava de maquiada na academia. Aí a gente volta naquele negócio. O circo não tem cara. Desde do cara trans, da mina trans, até a socialite dividida na mesma sala. O marombástico de 130 quilos de massa muscular com um jogadorzinho de futebol ali que quer fazer um trapézio. Então, assim, o público-alvo do circo é o ser humano. A gente até tem uma fala do P.T. Barnum, não sei se você já viu o Rei do Show, filme do Rei do Show. Uhum. Se você não viu, recomendo a galera ver aí, que é muito bom. Que tem uma coisa que ele fala que é o seguinte: se você não está fazendo a vida de ninguém melhor, você está desperdiçando o seu tempo. E que a profissão, a missão mais nobre de todas é trazer alegria para as pessoas. E se nesse meio tempo você puder desenhar o seu corpo, que seja. Que é bom também, né? Resposta. É bom também, dependendo dos seus objetivos. Mas quais são as dificuldades que o profissional de circo, de lona, de show mesmo, ele enfrenta? Quais são, tipo assim, para você, não no geral, mas para você, quais são as maiores dificuldades assim que tem essa vida de circo? Sim. Eu sou meio procurado porque o que eu faço é meio difícil de se ver por aí, né? Então, assim, eu trabalho em mais de uma esfera de atuação no circo. Para mim, o problema hoje é a agenda. É a agenda. Por quê? Eu não fiquei só num número. Esse negócio de dar aula, viajar, e tem a família também, né? Claro, a gente tem que dar atenção à família e tal. É agenda e dar conta de tudo isso. Nos momentos de folga, descansar. Minha dificuldade é a organização de agenda. Então, assim, para os meus alunos eu falo, monta um número de solo e um número aéreo. Se você quiser trabalhar com isso, seu problema não vai ser trabalho. Seu problema vai ser agenda. Que trabalho vai ter? Eu tenho minha esposa aqui, a Amanda, que ela é tradicional de circo. Ela é a minha cabeça. Organiza desde aluno. Eu estou olhando ali para a minha planilha de aula que está pendurada ali. Amanhã eu vou dar uma galera de aula. E aí, no final de semana, dessa semana agora, que o circo tá de férias, está parado, né? O circo tem férias também. O circo está parado, eu não vou viajar. Mas, normalmente, eu olharia ali e, na sexta-feira,
já ia vir escrito show em, vamos dar um exemplo aqui, em Cuparaque, que é o nome de uma cidade. É só uma cidade, tá? Não é xingamento, não. Que a gente esbarra em umas cidades bem pequenininhas e cidade grande tem uns nomes bem doidos. Uhum. Então, assim, para mim, o problema maior hoje é a agenda. Não é nem cansaço muscular, sono, esse tipo de coisa. Isso aí, a gente até consegue lidar bem com isso. Eu nunca quebrei nada fazendo circo. Acredita nisso? Já vi muita gente quebrar coisa, decepar, Globo da Morte, que é perigoso pra caramba, quebrar braço, perna e tal. Eu, graças a Deus, nunca quebrei braço, perna, nada assim. Saí do lugar, saiu. É porque, né, enquanto a gente está aprendendo... Um sustinho. Porra, um sustinho até rolou. Mas, dando aula, um aluno já quebrou meu nariz. Mas aí não fui eu apresentando e tal. Pô, o cara jogou o salto mortal aqui, ao invés de jogar o salto mortal aqui, ele abriu esse braço. E eu entrei embaixo dele, o dedo dele, pá, levou meu nariz pro lado aqui. Quebrou em 4 pedaços o meu nariz, mano. Lá nessa academia lá que eu te falei, agora pouco. Deixa eu te Mas, falar, assim, foi numa aula. Quando acontece isso em espetáculo de picadeiro mesmo, como que é? Aí você, no caso, de repente não sabe, mas como é pro clown, pro palhaço ali, pro mestre de cerimônia, conduzir aquele lá? Porque todo mundo, assim, quando acontece uma coisa errada, todo mundo vê que aconteceu errado, mas como que é reconduzir isso? Pô, a maior dificuldade é quando dá algum erro engraçado. Quando dá um erro engraçado, a gente mesmo da produção não se aguenta, da equipe não se aguenta. Mas, assim, por exemplo, teve Globo da Morte. O Globo da Morte danado para dar problema. O Globo da Morte chegou lá e pá, e uma moto deu falha e pá, deu ruim. Caiu em cima do cara, na merda. Dá blackout no Globo da Morte, o circo lida muito bem com isso. O bom de você lidar com arte milenar é que muita gente já sofreu para a gente aprender como lidar com as coisas. Então, assim, deu ruim. Blackout, locutor entra, galope, que é uma música de entre os números, né? Entra uma música de galope, entra a reprise, ou então o número seguinte, já solta a música do número seguinte, por isso tem que estar todo mundo lá atrás prontinho. Se der uma coisa ruim, já está engatilhado o outro. Blackout, entra lá, a gente da produção vai lá, abre o Globo, ou então lá o que seja, quem deu problema, tira o problema, ou a queda, ou o corpo, ou a pessoa que está lá dentro, a moto que está lá dentro, leva lá para trás, primeiro socorro, SAMU, então leva para o hospital e cuida. Mas o show... Tem que continuar. Conhece essa frase? Tem 2 frases muito fáceis de entender o circo. O show tem que continuar, né? E o maior espetáculo da Terra. Então, assim, é verdade. É por isso que linka bem com o carnaval, né, que você falou. Tem caso já de... Pô, trabalho com circo há muito tempo, né? A gente vê umas coisas tristes pra caramba. De morte, né? Morte no picadeiro e tal. E aí a gente recolhe o corpo e toca o barco. E aí toca o barco. E como que é continuar nessa situação? Porque vocês têm... Toca o barco e depois do show a gente chora o morto. Ou então, depois do show, a gente comunica alguém. Mas tem que acabar o show. Antigamente era pior quando tinha os bichos, né? Que os animais, às vezes, perdiam o controle e tal, iam para a plateia e tal. Aí tinha que parar o show ali. Mas, do contrário, não. Continua o show, leva lá para trás e toca o barco. E aí a gente tem que ter frieza de continuar o nosso trabalho. É um trabalho. A gente está ali trabalhando para a felicidade de vocês. Mas a gente está ali trabalhando e a gente faz da melhor forma do mundo. Para fechar, Júnior, como que você sente, sendo dessa área de circo, dessa arte, como que você enxerga a sociedade desvalorizando ou não dando o devido valor, por exemplo, que você dá? Porque você conhece a história, sabe de onde vem, sabe da dificuldade de cada profissional, sabe do que as pessoas abrem mão, né? Às vezes a família tem que viver no mesmo ritmo do que o profissional ali. Como que você sente e como que você vê essa questão do resto da sociedade
não dando, digamos, o devido valor assim, para o artista circense? Então, a gente fica muito triste quando a gente chega numa cidade e não tem praça para botar um circo. Que, de repente, alguém com muito dinheiro foi lá e comprou um terreno para fazer um condomínio. Então, a gente fica triste, né? Mas as políticas de hoje em dia estão priorizando outras coisas. E são coisas que não tem muito a ver com a gente. O bom e o ruim do circo. Ó. O bom e o ruim do circo nessa situação aí que é o seguinte: a gente está sempre se reinventando. Quando a gente chega para fazer uma lei de incentivo e o governo de repente não votou, não teve quórum lá, voto para botar para frente a lei de incentivo de um cara que quer comprar uma lona para seguir tocar a lona com a família. E aí não pode comprar porque teve uma galera lá no governo lá que não votou para não liberar aquela grana e o cara não consegue comprar. Aí a gente fala, pô, e aí esse país aqui não está muito, muito legal. Agora, o ruim do circo é que o circo sempre encontra um meio. Normalmente, quando é uma pessoa livre, assim, a pessoa busca um lugar melhor, nômade, né? E fica lá. Eu tenho muitos amigos meus que saíram do Brasil porque acharam que o Brasil não tem futuro. Eu já, ao contrário, falei assim, não vou sair do Brasil aqui. Já viajei pra caramba, já sei que lá fora não tá bom nem tão ruim assim. O governo não tá dando o devido valor, mas quem disse que eu preciso do governo? Aí você começa a pensar assim, cara, Júnior, você está falando merda. O governo ajuda pra caramba. Não, o governo não vai ajudar. Se você ficar de braço cruzado esperando alguma coisa do governo cair no seu colo, não vai cair. A gente aqui no Circo na Praia, a gente tentou a ajuda do governo do estado, dos municípios aqui perto e de uma lei ou outra. Nenhuma rolou. De verdade. Aí a gente foi para o poder privado. Pô, a comunidade, a sociedade em si, a gente não tem que reclamar da sociedade em nada. A aula de circo hoje é uma coisa muito bem vista. Show de circo? Nossa, mano, nunca foi tão bem visto assim. Tem circo na cidade, a galera vai até o circo. Sim, bem até. Mas a gente esbarra muito em políticas públicas contrárias à educação artística no Brasil. A educação artística não, a cultura mesmo no Brasil. Então, assim, o circo sempre encontra um meio, nem que seja no poder privado. Vamos matar uns peitos e chutar para o gol, vamos dar um jeito. Vai ser mais difícil? Vai. A gente entristece o coração em saber que o Brasil não está nem aí para esse tipo de coisa. Eu tenho amigos do teatro que estão passando um perrengue horrível, amigos da música que estão passando uma situação assim que você não quer para ninguém. O circo ainda consegue se virar. Eu não posso reclamar do circo, não. Se a gente voltou a trabalhar depois da crise da pandemia, agora estamos em pandemia? Estamos. Mas a gente continuou a rodar o circo, né? A gente conseguiu começar a nossa vida de novo. Mas tem a área do setor cultural que está horrível, está difícil de andar. A gente entristece o coração pelo Brasil ser desse jeito, mas é o nosso Brasil. E a gente tem que tentar segurar a onda até o negócio dar uma melhorada. Sua pergunta foi como é que eu me sinto? Pô, eu me sinto mal quando eu dependo do governo. Mas quando eu penso que o circo é versátil ao ponto de tentar se virar sozinho, eu falo assim, cara, graças a Deus que eu caí para o circo, entendeu? Então, é uma faca de dois gumes, né? Júlio, já chegando no final, eu agradeço a sua participação aqui. Foi um papo maneiro e deixo o espaço aberto agora para você mandar a sua mensagem final, divulgar, enfim, o espaço está aberto. Valeu! Galera, show de circo, onde tiver circo na sua cidade, no seu bairro, no seu município, vá ao circo. Tinha uma fala do governo federal um tempo atrás, receba o circo de braços abertos, e é verdade. Se não for por vocês aí da sociedade, da comunidade, dar esse valor, essa atenção ao circo quando está perto de vocês, a gente não seria ninguém. O circo nasceu para a alegria de vocês aí, e é com a alegria de vocês que a gente toca a nossa vida. Tem aulas de circo também, né? Se você não gosta de esporte nem treinamento de academia, aquele negócio todo, tem aulas de circo. E a gente dá aula aqui, pode falar? Pode. A gente dá aula aqui no Circo na Praia, aqui no bairro Eurico Salles. Tem uma galera bem divertida fazendo aula e tal. A gente costuma dizer que a atividade de circo é atividade física, lúdica e prazerosa. E realmente a gente trabalha o corpo e a mente de uma forma mais divertida do que as outras coisas. Então, qualquer dúvida,
troca uma ideia com esse que vos fala e a gente continua o circo. Joia? Joia. Valeu! Júlio, muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. É isso, é nóis. Falou, tchau.